A vida interior de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à abadesa Maria Cecília Baige. Capítulo 42. As 7 palavras do Filho de Deus na cruz e o que praticou em seu íntimo antes de morrer. Oração de Jesus na cruz. Estando na cruz sofrendo todos os impropérios e os escárnios que narrei, não deixava de orar ao Divino Pai pela conversão de todo o povo que tanto me insultava, especialmente pelos 2 ladrões em minha companhia crucificados, porque também eles sofriam dores intensas e estavam prestes a morrer. Desejava que suas almas fruíssem do benefício da redenção. Por isso apresentava ardorosas súplicas ao Pai. De fato, o Pai não deixava de enviar-lhes luzes. Tinham ainda o exemplo de uma invicta paciência. Conversão do bom ladrão. O ladrão que estava à minha direita ia sendo iluminado. Já estava a pensar como eu sofria tudo com tanta paciência. Fê-lo ao subir ao Calvário e depois de pregado na cruz. Mas foram reflexões passageiras, porque em seguida também ele aderiu aos demais, escarnecendo de mim e ultrajando-me. Foram, porém, tantas as reflexões que fez a respeito de minha paciência, que por fim uma se firmou no seu espírito. Iluminado pelo Divino Pai, conheceu claramente as virtudes por mim praticadas na cruz, e minha invencível paciência entre tantas zombarias, injúrias e sofrimentos. Voltando o olhar para mim, pôs-se a contemplar minhas penas. Viu meu corpo dilacerado, todo ele uma só chaga, e estupefato de tamanha paciência começou a ter grande compaixão de mim. Por isso voltou-se para o companheiro que blasfemava contra mim e disse-lhe: Nós merecemos ser castigados e satisfizemos por nossos delitos, porque merecemos este castigo. Mas este homem que tanto padece, que mal fez, sendo inocente? Vede com que paciência sofre tantas penas. A estas palavras, o ladrão da esquerda, ao invés de cair em si, começou a enfurecer-se mais e a tratar mal o companheiro. O ladrão da direita, que confessara ser eu inocente, recebeu nova luz e me reconheceu por verdadeiro filho de Deus. Fixando de novo em mim os olhares, pôs-se a contemplar-me e ao mesmo tempo o seu coração foi ferido de grande dor por seus malfeitos e por minhas penas. Ao olhar-me e contemplar-me atentamente, reconheceu em mim a divindade, isto é, reconheceu claramente que eu era o Filho de Deus e acreditou-o firmemente. A primeira palavra. Enquanto isto se operava no íntimo do ladrão da direita, e o povo me insultava e blasfemava, disputando entre si quem mais zombaria de mim e me injuriaria, especialmente os escribas e os fariseus presentes, e vomitavam contra mim blasfêmias e injúrias execradas, via o Pai irado contra eles, e supliquei em alta voz, dizendo-lhe: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Esta foi a primeira palavra que proferi na cruz, isto é, pedi ao Pai perdoar aos meus inimigos, que tanto me ultrajavam, e os excusei, afirmando que não sabiam o que faziam. Embora tivesse orado continuamente ao Pai por eles, quis enfim fazê-lo publicamente em alta voz, para todos me ouvirem e eu deixar a todos os meus seguidores exemplo do comportamento para com os perseguidores e ofensores. Ao mesmo tempo, supliquei ao Divino Pai se dignasse dar a todos os meus irmãos luz e graça para poderem imitar-me. O Pai se aplacou e mostrou-se pronto para o perdão, como ainda a dar a todos a graça e a luz por mim requeridas. Vi então todos os que aproveitariam da dita luz e da graça, e por isto rendi graças ao Pai. Vi, porém, com grande amargura, quantos abusariam e pediriam castigos
e vingança em vez de perdão, e acusariam em vez de excusar os seus inimigos. Por isso, voltando-me novamente para o Divino Pai, supliquei-lhe dar a esses maior luz e graça. Vi que o Pai o faria e alguns se arrependeriam e me imitariam, rezando pelos inimigos e excusando-os. Por isso rendi graças ao Pai, suplicando-lhe ser também ele liberal em perdoar-lhes as ofensas, e vi que o Pai o faria. Também por isso lhe agradeci. Senti, contudo, maior amargura e dor ao ver a multidão daqueles que ainda abusariam desta nova graça e sempre conservariam cólera e rancor contra quem uma vez os houvesse ofendido, e pediriam ao Pai castigo e vingança contra os ofensores. Senti amargura maior ao ver que eles não obteriam do Pai o perdão das próprias culpas, e cairia sobre eles o castigo que com tanta obstinação e perversidade desejavam aos que os ofenderam. Com isso, ficou meu coração muito amargurado. Tendo os fariseus, os escribas e o povo que me ultrajava ouvido a palavra que dirigi ao Divino Pai em seu favor, puseram-se a insultar-me muito mais e a zombar de mim, gritando: Como? Tu, infame mentiroso, dizes que não sabemos o que fazemos, enquanto sabes muito bem que te conhecemos claramente, qual feiticeiro, sedutor, malfeitor? Pede perdão por ti, que tanto mal fizeste, não para nós que agimos com justiça, dando-te o castigo merecido. A estas palavras proferidas com tamanha desfaçatez e impertinência, meu coração foi ferido por dor aguda, enquanto o Divino Pai se irava muito contra eles pelas graves ofensas que recebia em minha pessoa. De novo suplicava-lhe perdão para todos os perversos, para todos aqueles que viveriam mal e tudo levariam a mal, isto é, de todas as graças por mim merecidas para eles, se serviriam para ofender o Divino Pai. A querida mãe ouviu minhas palavras e acompanhou-me na súplica. Cada vez que eu proferia as palavras, falava-lhe ao coração o seguinte: Imita-me, cara mãe, e suplicai também ao Divino Pai da maneira pela qual acabo de suplicar. E a mãe em tudo se mostrava fidelíssima companheira. A segunda palavra. Ouviu as supracitadas palavras o ladrão da direita e o íntimo, já convertido e iluminado, ouvindo-me suplicar ao Pai, perdoasse aos que me ultrajavam, encheu-se de confiança e esperança e disse consigo mesmo: Se com tanta caridade e amor ora ao Divino Pai que perdoe a estes que tanto ultrajam, muito mais posso esperar perdão e graça, eu que o declarei inocente e acredito que é verdadeiro Filho de Deus. Animado por este pensamento e fiado em minha bondade e caridade, voltou-se para mim e disse com grande fé e humildade: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Imediatamente lhe respondi: Hoje estarás comigo no paraíso. Falei-lhe isso logo, porque o Divino Pai, enquanto o ladrão proferia as palavras supramencionadas, lhe concedeu o perdão e o paraíso simultaneamente. Depois desta promessa, a alma do ladrão se encheu de consolação. De fato, achou-se livre do grave peso de suas culpas e, cheio da graça divina, começou do menor modo que pôde a louvar e bendizer o meu nome e a suportar todas as dores em satisfação das culpas passadas. Angustiava-se muito ao ver a grandeza de minhas dores e entendia que as sofria pela salvação das almas, porque reconheceu ser eu o Messias prometido para o resgate do mundo. Louvei e agradeci ao Divino Pai as luzes e a graça dadas ao bom ladrão convertido. Louvei e exaltei a divina misericórdia, tão liberalmente demonstrada para com ele. Ele também o fez de sua parte.
Na pessoa do ladrão convertido, vi todos os pecadores que se converteriam e aproveitariam as luzes divinas e a divina graça. Eram em grande número. Por todos, rende graças ao Divino Pai, louvando a misericórdia divina, tão liberal para com eles. Para todos, pedi o dom da perseverança na graça e a paciência em todas as penas que deveriam sofrer, em desconto das culpas cometidas. O Pai tudo me prometeu. Senti, contudo, grande amargura ao ver a obstinação do mau ladrão à esquerda, o qual abusava tanto das luzes e da graça. Na pessoa do mau ladrão, vi todos os pecadores obstinados, que morreriam impenitentes e tanto abusariam das luzes divinas, da graça e de todos os auxílios enviados pelo Pai com tamanha liberalidade. E ó, quão grande foi a dor e a amargura do meu coração. Adorei os juízos ocultos do Divino Pai e exaltei a divina justiça, que se cumpriria relativamente a esses, porque abusando da divina misericórdia, por fim chegariam a experimentar os rigores da justiça divina. Comoção da criação. Enquanto estava assim na cruz, sofrendo agudíssimas dores e tormentos, continuavam todos a insultar-me e a ultrajar-me com palavras e gestos insolentes. Havia já trevas densas, de modo que mal me podiam ver. O sol se obscurecera e todas as criaturas insensíveis mostravam ira e cólera contra os crucificadores, e o povo ingrato e rebelde. Todos estavam em ato de vingar as ofensas e a morte dolorosa de seu Criador. Eu rogava ao Pai não permitisse cair sobre aquele povo castigo algum. Oferecia-lhe, em desconto das graves culpas deles, as minhas penas e dores. E o Pai detinha por minhas súplicas todos os castigos e as vinganças que as criaturas insensíveis arranjariam, especialmente a terra, que estava para abrir-se e engolir a todos. Os pérfidos viam todos esses sinais e, em vez de arrependerem do erro grave e reconhecerem que matavam seu Criador e Redentor, voltavam-se com maior crueldade contra mim, dizendo que eu tudo operava com arte diabólica e era mago, feiticeiro, que os demônios faziam aparecerem tais sinais e perturbavam todos os elementos, porque se estava matando alguém que lhe servia para arrastar ao precipício tantas almas, depois de havê-las atraído ao seu partido. Diante de tanta perversidade e iniquidade, não se extinguiu a chama ardente que crepitava em meu coração e o amor que lhes dedicava, desejando cada vez mais a sua eterna salvação. Por isso, apesar de tanto me ultrajarem, não cessei de rezar por eles e de escusá-los junto do Divino Pai. Ira dos demônios. Estavam lá todos os demônios, enfurecidos pelos sinais que viam, e muito mais por minha longanimidade, invicta paciência, entre tantos ultrajes, penas e dores. Começavam a captar que eu podia ser o verdadeiro Filho de Deus, humanado para resgatar o gênero humano, e iam se atormentando mutuamente, armados de raiva, mas se animavam pensando não ser possível que um Deus se reduzisse a tal estado. E punham-se a tentar mais ainda a todos os que estavam no Calvário com o fito de ultrajar-me, para cada vez mais zombarem de mim. Diziam entre si: se ele não é filho de Deus, terá por fim qualquer ato de impaciência. Não é possível que um puro homem possa sofrer tanto, sem ao menos queixar-se. Por isso, empreguemos todas as nossas forças para fazê-lo cair. Se é o Filho de Deus, uma vez que agora não há mais cura, pois é evidente que está morrendo, desafoguemos nosso ódio, furor e ira contra ele, desde que agora nos é permitido e o podemos, por não haver força que nos retenha. E de fato puseram-se como desesperados a atiçar os escribas e os fariseus com todo o povo,
sugerindo-lhes as mais execradas blasfêmias, insolências e zombarias, que jamais sua malícia pôde descobrir. Via tudo, esposa minha, e tudo sofria com invicta paciência, sem dar sinal algum de ira ou de vingança. Mas suportava tudo com grande amor e serenidade de rosto, o qual, embora estivesse tão desfigurado e contrafeito, no entanto, se tornava amável a quem o fitasse com olhos compassivos e de boa vontade, como João, Madalena e as outras mulheres piedosas, as quais eram incitadas a amar-me ainda mais e a compadecer-se de minhas penas. O dom da mãe. Assim atormentado e avizinhando-se a hora de minha morte, estabelecida e decretada pelo Pai, considerei todos os meus irmãos com olhos de compaixão e de amor, e quis no último momento de minha vida dar-lhes um sinal do entranhado amor devotado a todos indistintamente. Este sinal consistiu em dar a todos por mãe a minha própria mãe. Já lhe havia dado tudo de mim mesmo. Depois disto, nada de mais precioso tinha para lhes dar do que minha querida mãe, para demonstrar-lhes o amor que a todos dedicava. Dela fiz-lhes também dom muito liberal, despojando-me de tudo para enriquecê-los. Por isso fixei os olhos em minha querida mãe e falei-lhe ao coração: Minha mãe, sabeis que sois as minhas delícias e o que de mais caro tenho. Por isso quero também disto privar-me ao morrer e deixar-vos por mãe a todos os meus irmãos. Quero despojar-me desta consolação e declarar-vos mãe de João. Na pessoa de João, entendo declarar-vos mãe de todos os meus irmãos. Não temais, contudo, se não vos chamar com o título de mãe, porque nem por isso deixareis de ser minha mãe. Ao contrário, sê-lo-eis duplamente e mais cara e dileta, porque sereis também mãe de todos os meus irmãos, pelos quais entreguei todo o sangue, e agora dou a vida, morrendo por eles. Por isso sereis amada e considerada, primeiro qual minha mãe, e em seguida qual mãe de todos os meus irmãos. Mas, neste momento de minha morte, quero despojar-me deste consolo, isto é, de chamar-vos mãe, e ficar privado de tudo o que possuo, para dá-lo aos meus irmãos, a fim de que vejam a que ponto chegou o amor que lhes dedico. Dignai-vos, portanto, cara mãe, receber todos os meus irmãos por filhos e praticar sempre para com eles o amor de verdadeira mãe. Agora vou-los recomendo a todos e suplico-vos não excluir sequer um só de vosso amor materno, como eu a ninguém excluo do benefício da redenção. A estas palavras respondeu a querida mãe: Eis-me pronta, filho e senhor, para executar em tudo a vossa vontade. De todo o coração aceito todos os vossos irmãos por filhos, até mesmo esses que vos crucificaram e agora tanto vos ultrajam. Estou pronta a realizar para com todos o ofício de verdadeira mãe. E se vós, Deus de imensa grandeza, a nenhum excluís do benefício da redenção, para que serve quem o quiser, como poderei eu, vossa criatura e mãe, excluir algum e negar algum amor materno? Eis-me pronta a abraçar a todos. Qualquer um que se aproximar de mim com o amor filial experimentará que sou verdadeira e amorosa mãe, e ter-me-á propícia em todas as suas necessidades, tanto espirituais como temporais. Uma vez que vossa infinita bondade se digna dar-me a todos por mãe, digne-se ainda a ouvir-me e a atender-me em todas as súplicas que apresentar e em todos os pedidos que vos fizer em prol do gênero humano. Agora de novo aceito a todos por filhos e só fica traspassado meu coração ao ver que tantos e tantos abusarão da mencionada graça, sem dar importância alguma ao meu materno amor e sem recorrer a mim em todas as necessidades.
Com tudo isso, não deixarei jamais desempenhar para com eles o ofício de mãe, imitando-vos a vós, que não deixais de cumprir o ofício de advogado junto ao Divino Pai, mesmo em relação àqueles que tanto vos ofendem. Dignai-vos, portanto, meu Deus e Filho dileto, dar-me todas as prerrogativas requeridas de quem tem sido tão agraciada e privilegiada por ser vossa mãe. Agora é escolhida por vós para a mãe de todos os viventes. A estas palavras respondi: Minha mãe, sois cheia de graça e em vós se encontram todas as virtudes e todas as prerrogativas para dignamente exercer tal ofício. Eu mesmo agora vos agradeço em nome de todos os meus irmãos, pelo amor com o qual vos dignais aceitar o ofício de mãe deles. Alegrai-vos, porque vereis muitos de vossos filhos reinar na celeste Jerusalém. E se as vossas penas são tantas, ao ver, por divina manifestação, que tantos e tantos abusarão e não darão importância alguma a vosso amor materno, são ainda grandes as vossas alegrias, verificando que tantos e tantos serão filhos vossos e imitarão vossos exemplos, donde vos resultará tanta glória no reino dos céus, e será tão glorificado o Divino Pai. Então a dileta mãe, unida a mim, adorou, agradeceu e louvou a divina beneficência, em nome de todo o gênero humano, por me haver dado a mim, seu unigênito, por redentor, e a ela por mãe. Entregue tal ofício à querida mãe, vi todos os que aproveitariam de graça tão especial, imitariam e reconheceriam por mãe, e como tal a ela obedeceriam e obsequiariam. Por tudo rendi graças ao Pai. Senti, porém, profunda amargura e dor ao ver o grande número daqueles que abusariam de graças tão especiais. Tinha presentes no espírito a todos bons e maus. Vi ainda os que a ultrajariam, semeando com seus ditos e escritos tantas falsidades contra ela. Voltando-me para o Divino Pai, supliquei-lhe se dignasse mandar ao mundo servos fiéis para defenderem a honra dela e fazerem conhecidas por escritos e palavras a sua integridade virginal e a sua divina maternidade. Vi que o Divino Pai o faria com suma providência, em benefício de todos os fiéis e para a glória dela. Por isso rendi graças ao Pai, também em nome de toda a Igreja. Vi que em todas as nações haveria quem a honrasse e chamasse bem-aventurada, pela sublimidade do posto a ela concedido, isto é, por ter sido eleita minha verdadeira mãe e privilegiada sobre todas as outras simples criaturas. E como por toda a Igreja seria louvada e exaltada em sua pureza e conceição imaculada. Por tudo isso rendi graças ao Pai. Tomado por um ímpeto de amor para com o gênero humano, declarei-a sua mãe, dizendo-lhe: A terceira palavra: Mulher, eis o teu filho. Indicando-se-lhe a pessoa de João, e na pessoa de João todo o gênero humano, indiquei-lhe a pessoa de João, porque este discípulo era honrado pela nobre virtude e especial prerrogativa de pureza virginal. Devia-se a uma mãe virgem puríssima um filho ornado de tão nobre virtude, a fim de que todos estimem esta preciosa joia, a pureza, e saibam que quanto mais forem puros e castos, tanto mais serão amados e reconhecidos como filhos desta mãe puríssima. Não espere fruir da proteção desta mãe e de seu materno amor quem quer viver imerso na impureza. Quem deseja conservar ou adquirir tão nobre virtude, recorra a ela, dela se aproxime e encontrará ajuda. Tendo eu pronunciado as mencionadas palavras, a querida mãe inclinou a cabeça e olhou João, e na pessoa dele aceitou de novo todo o gênero humano por filho. E eu, dirigindo-me a João, lhe disse: Eis a tua mãe.
indicando-lhe minha querida mãe. E o discípulo, cheio de consolação e também de confusão, inclinou a cabeça para obsequiá-la e recebê-la por mãe. Sentiu consolo pela graça especial que recebia, e confusão por reconhecer-se indigno de tão grande e sublime favor. Na pessoa de João vi os meus irmãos a reconheceriam por mãe. O dileto discípulo, enquanto eu pronunciava as palavras, sentiu nascer-lhe no coração amor filial para com a querida mãe, e de então em diante amou-a sempre com amor de verdadeiro filho, tendo-a primeiramente visto, temido e amado qual sua senhora e mãe do Messias. Então tomou cuidado especialíssimo de assisti-la por todo o restante da vida. Também a muito querida mãe olhou depois sempre com amor materno o querido filho João, enriquecendo-o de graças e especiais favores, particularmente de peculiar benevolência, travando com ele sacros colóquios. Falavam em geral entre si dos mistérios divinos e de minha pregação. Paixão e morte, e unidos iam-se-lhes, ele que fazendo as almas em amor e dor pelas penas que sofri. Ao proferir as palavras dirigidas à querida mãe, isto é, mulher, eis teu filho, senti grande amargura, porque sofri como se estivesse ficado sem minha querida mãe. Quis sofrer esta pena e amargura para oferecer ao divino consolo a todos aqueles que, por disposição divina, ficam privados das coisas que lhes são mais caras. Por isso, tendo-me dirigido ao Divino Pai, supliquei-lhe se dignasse consolar a todos os meus irmãos na ocasião em que forem privados das coisas que muito amam. E vi que o Pai o faria. Roguei-lhe ainda dar a todos virtude e graça para viverem desprendidos até das coisas mais santas, a fim de que, se forem também destas privados, se conformem com as divinas disposições e a vontade divina. Vi que o Pai o faria, e quantos aproveitariam a graça? Rendi graças ao Pai. Senti, porém, amargura ao ver o grande número daqueles que disso abusariam. Ao dirigir à querida mãe as mencionadas palavras, a saber, mulher, eis o teu filho, sentiu também a querida mãe grande dor, porque teve pesar, como se ficasse sem mim. Nesta pena, conformou-se à vontade divina e uniu-se a mim na oferta ao Pai. Sentiu também nascer-lhe um amor materno para com todo o gênero humano, apesar de já o ter tido antes. Todavia, então, nasceu-lhe amor mais intenso e cordial, com desejo mais vivo da salvação de todos, encorajando-os a todos como filhos. Ao ver aqueles que me ultrajavam tanto, sentiu amargura maior, porque os via como filhos de perdição. Fez por eles ao Divino Pai súplica veemente, relativa à eterna salvação. Mas eles de tudo abusavam, embora a querida mãe não omitisse o possível para que se arrependessem e se salvassem. Minha querida mãe aos pés da cruz era observada por muitos, que ficaram admirados pela sua fortaleza e constância, modéstia e paciência, de modo que alguns diziam: que grande mulher! No meio de tantas penas e opróbrios do filho, não se ressente, não se lamenta, não se descontrola. Vendo admirados a virtude e a fortaleza da querida mãe, não a chamei com o nome de mãe, para privar-me da honra que poderia me resultar de ter tal mãe, porque quis morrer despojado efetivamente, não só das vestes, mas ainda da honra, servindo assim de exemplo a meus irmãos, que devem viver desapegados, não apenas da roupa, porém, igualmente de qualquer estima mundana. Por isso apresentei súplicas ao Pai que se dignasse conceder a todos luz para conhecerem a vaidade da estima e da honra do mundo, para não lhes darem importância alguma, mas estimarem somente a honra e a glória divina, e a sua verdadeira honra e riqueza, que consiste nas verdadeiras virtudes.
O abandono do pai. No meio de tantas penas e angústias, despojado efetivamente de tudo, até privado da mãe, quis sofrer abandono e privação, assaz mais dolorosa e sensível à minha humanidade e ao meu espírito, porque fui abandonado até do pai. Então, sim, minha alma sentiu a agudíssima dor e minha humanidade incompreensível tormento e amargura. O Divino Pai fez com que a divindade, hipostaticamente unida ao meu espírito, suspendesse de fato qualquer conforto dela oriundo. Minha humanidade ficou efetivamente abandonada à dor, à pena, à amargura, sem ajuda especial alguma que me desse força para suportar todos aqueles agudos tormentos. Abandono tão grande que somente eu, que o sofri, o posso entender. Não há mente, nem humana nem angélica, capaz de entendê-lo. Minhas penas jamais podem ser assaz compreendidas, por não haver mente que a possa penetrar. Nesse imenso abandono, repleto de tribulações, dores, angústias, amarguras, com agonias mortais, quase sem respiração. Oh, quão grandes eram, esposa minha, as minhas penas! Então a horrível tempestade de tantas penas e martírios me submergiram. Alagado num mar amarguíssimo de tormentos, volvia os olhos para cá e para lá, à procura de quem oferecesse às minhas grandes aflições uma gota de conforto. Não via senão motivo de penas. Exasperavam-me as dores corporais, os espasmos das chagas das mãos e dos pés. Fazia alguns movimentos para encontrar alívio. Tudo me servia de maior tortura. Já a cabeça não se sustinha mais. Comecei a sentir os horrores e os terrores da morte próxima. Entre tantos espasmos e dores mentais, só ouvia blasfêmias, impropérios, derrições, insultos. Daí meu coração traspassado de dor, estava em sumo grau amargurado. Os meus crucificadores se puseram diante de mim a sortear as minhas vestes e a dividi-las entre si com zombarias e derrições. Já ia se obscurecendo a luz de meus olhos. Entre tantas penas, apresentaram-se-me à mente todas as tribulações que sofreriam na alma os aflitos abandonados até do Divino Pai, que se subtrai a eles para provar sua fidelidade e amor. Então sentia todas em mim mesmo, sofrendo os abandonos de espírito de todas as almas justas. Tudo oferecia ao Pai para impetrar-lhe fortaleza nas mencionadas penas e também divina consolação. A quarta palavra. Tendo chegado ao auge das angústias, voltei-me para o Divino Pai e exclamei: Meu Deus, por que me abandonaste? Chamei-o 2 vezes, a fim de que acorresse a trazer-me algum conforto. Fiz esta súplica também em nome de todos os meus irmãos, pensando que também eles se encontrariam em tão grande aflição. Não o chamei com o nome de Pai, porque já me havia privado de tudo, sem ter coisa alguma que pudesse trazer-me conforto. A palavra Pai consolava meu espírito, e por isso até dela me privei. Considerava-me não mais como verdadeiro filho de Deus, mas como opróbrio dos homens e abjeção da plebe. E como se o Pai estivesse irado contra mim, não ousei chamá-lo por tal nome, mas por seu próprio nome, isto é, Deus. Disse: Deus, meu Deus, porque eu já era dele, sem haver em mim coisa alguma que dele me pudesse separar. E toda a carga de iniquidade do gênero humano que me imputara não era minha. Por isso também apresentei ao Pai súplicas de dar a todos os meus irmãos a graça assaz grande de viverem sendo
sempre de tal modo que jamais dele se apartem ou separem, para poderem, de cabeça erguida, declararem-se seus. Fiz tal súplica ao Pai à guisa de lamento, para ensinar aos meus irmãos a recorrerem a Deus em suas aflições e amorosamente se queixarem de estarem abandonados, a fim de que o Divino Pai com prontidão lhes traga ajuda e consolo. Vi todos os que nisto me imitariam, e roguei ao Pai Divino acorresse a lhes oferecer conforto e ajuda nas graves aflições e tribulações. Vi que o Pai o faria com amor paterno e alegrar-se-ia de ser de tal modo rogado. De bom grado, ouviria os doces e cordiais lamentos de quem se encontra em graves tribulações e desamparos. Para merecer aos meus irmãos as mencionadas graças, aceitei ficar sem qualquer conforto e não ter consolação alguma na última hora de meu viver. Senti, porém, grande amargura ao ver o grande número daqueles que, nas penas e angústias, ao invés de recorrerem ao Divino Pai e junto dele amorosamente se queixarem, seriam presa do desespero e revoltados contra o Divino Pai. Com audácia o ultrajariam e gravemente ofenderiam. Por eles fiz ao Pai súplica de os iluminasse e lhes fizesse conhecer seu grave erro. Vi que o Pai lhes concederia a mencionada luz com a graça. Alguns aproveitariam, reconheceriam o próprio erro e se emendariam. Por eles rendi graças ao Divino Pai. Foram grandes, todavia, minha pena e amargura, ao ver que muitos de tudo abusariam. A quinta palavra. Enquanto sofria todos os espasmos do corpo e as tribulações do espírito, sem conforto algum, por todos abandonado, senti na alma uma sede devoradora da salvação de todos os meus irmãos e da glória do Divino Pai, como também no corpo, por estar totalmente exausto e consumido. Por isso levantei a voz dizendo: tenho sede. Apenas ouviram esta palavra, os crucificadores tomaram a amarga bebida que antes me havia dado, e eu não bebera toda. Prenderam a uma cana, a esponja ensopada, e me ofereceram, para aliviar a grande sede, com a intenção de atormentar-me ainda mais por meio daquele péssimo licor. Assim de fato foi porque a língua estava seca. As fauces ardiam-me, os lábios e as gengivas estavam feridas e machucadas. O péssimo licor fez-me sofrer grande tormento. Acalmou-se a sede que ainda tinha de sofrer mais. Meu coração ardia, porém de sede maior, a de que se cumprisse logo o mistério determinado pelo Divino Pai, e antes de minha morte se formasse a igreja em meu próprio coração, com o meu sangue e a água. Sangue e água que depois de minha morte saíram de meu peito, quando foi aberto pela lança. Com isso se manifestou a todos o mistério operado dentro de meu coração e lá escondido. E manifestou-se depois de minha morte, em sinal de que seria edificada a igreja por meu sangue e a água, unidos pelo amor que me ardia no coração. Realizou-se esta formação no meu coração da seguinte maneira: o amarguíssimo licor que me foi dado foi recebido com grande amor, e em meu peito se purificou, adoçou, e por virtude do divino fogo que lá ardia, se tornou limpíssima água, a qual, por virtude divina, entrou em meu coração e lá se encerrou. O sangue de meu coração se juntou a toda a água, e lá se realizou o mistério da igreja. Eu coloquei de minha parte o sangue de meu coração em sinal do grande amor com o qual, para isso, contribuí, e os homens de seu lado colocaram a amarguíssima bebida, significada nos ásperos tormentos que me davam
e na morte, não menos dolorosa que ignominiosa. Mas tudo assumido por mim com tanto amor se tornou para eles um tesouro de graças e de méritos. Eis o mistério da bebida, amarríssima bebida, na qual os iníquos só puseram penas e tormentos para minha pessoa, unidos à malvadez e iniquidade de sua consciência perversa. Aqui se manifestou meu grande amor, porque tendo recebido em minha pessoa tantas penas e tormentos, servir-me destes para preparar a todos o dom da redenção, mediante a minha morte, assim como sendo recebido a amarga bebida, formei com ela em meu coração a igreja, sumo benefício para todos. Nessa criação da igreja em meu coração, escondeu-se também o mistério de que o homem, tão amargo no passado, por causa de suas iniquidades, significadas na bebida amarga, para o futuro se tornaria capaz de dar consolo e doçura. Na igreja, de fato, haveria depois tantas e tantas almas que amariam, honrariam e serviriam fielmente ao Divino Pai e me imitariam a mim, seu chefe e senhor. Se eu dei o sangue pela salvação do homem, ele deve cooperar na própria salvação. Não quis operar o mistério de edificar e formar a igreja somente com meu sangue, mas escolhi também a água, isto é, a parte do homem. E embora a mistura fosse bebida amarríssima, no meu peito se adoçou e se purificou. Isto se realizou em mistério, para ensinar ao homem que, se antes havia sido muito amargo a seu Deus, para o futuro devia e podia ser-lhe doce e amoroso, operando conforme os meus exemplos e oferecendo ao Pai suas obras, unidas aos meus méritos. Isto seria do gosto e agrado do Pai. Voltando para o Divino Pai, ofereci-lhe minha grande sede e supliquei-lhe que, em virtude de tal oferta, se dignasse perdoar a todos os meus irmãos as muitas ofensas devidas à intemperança. Depois supliquei-lhe se dignasse dar a todos uma sede insaciável de divina glória e de sua eterna salvação. Vi que o Pai não deixaria de dá-la a alguns e aproveitariam e com toda a solicitude procurariam, em todas as ações, a glória divina e a salvação de suas próprias almas. Por eles rende graças ao Divino Pai. Senti, porém, grande amargura ao ver a multidão daqueles que abusariam da mencionada graça. Em todas as suas ações, não procurariam senão a própria glória e a estima mundana, tendo sede de tudo menos da própria salvação eterna. Por isso, voltado para o Divino Pai, supliquei-lhe se dignasse iluminá-los, fazendo com que conhecessem o engano no qual se acham. E vi que o Pai não deixaria de dar-lhes a mencionada luz, com potentes estímulos ao coração. Alguns aproveitariam a dita graça e se emendariam do erro. Por estes rende graças ao Pai. Senti, contudo, profunda amargura ao ver o grande número daqueles que ainda disso abusariam e pereceriam miseravelmente. Supliquei-lhe também se dignasse dar a todos os seus ministros e servos verdadeiros sede insaciável pela salvação do próximo, a fim de que se empenhassem nisso com todas as forças. Pedi-lhe ainda dar-lhe a graça e ajudas particulares para conseguirem realizar o intento de salvar muitas almas, persuadindo-as, guiando-as por palavras e bom exemplo, de modo que a sede insaciável fosse extinta. Vi que o Pai lhes concederia a dita graça. Vi o grande fruto obtido por suas fadigas e as muitas almas que por meio deles se salvariam. Por isso rendi graças ao Divino Pai. Foi imensa, porém, a amargura que sofri
ao ver a multidão daqueles que obstacularizado, obstacularizando a obra dos sacerdotes, não procurariam outra coisa senão afastar as almas do caminho reto da salvação, para conduzi-las à perdição, por ditos contrários, maus exemplos e persuasões. Pedi-lhe ainda se dignasse dar a todos os meus seguidores grande sede de sofrer, para mais se assemelharem a mim no penar. Vi que o Pai o faria e muitos aproveitariam, procurando sempre novos modos de sofrer. Por estes, pedi a graça especial de serem consolados nos sofrimentos e sempre terem a ajuda da divina graça. O Pai me prometeu e vi que o realizaria fielmente. Por isso rendi graças ao Pai. Senti grande amargura ao ver a multidão dos irmãos que seriam meus seguidores só de nome, mas não de fato, por jamais quererem sofrer alguma coisa de penoso e sempre andarem à procura de delícias e de comodidades. Por isso pedi ao Pai iluminá-los e fazer com que conheçam o erro em que se encontram, permanecendo tão longe de meus ensinamentos. Vi que o Pai lhes daria a mencionada luz. Todavia, poucos aproveitariam por quererem mais os prazeres desta mísera terra, sem cuidarem da fruição dos bens eternos, aos quais se chega imitando-me no sofrer e negando a si mesmo as satisfações que trazem consolo ao corpo, porém causam detrimento à alma. Penosa agonia. Após ter dirigido tais súplicas ao Pai e obtido numerosas graças para todos os meus irmãos, foi-se avizinhando a morte e eu sofria uma penosa agonia com angústias e desfalecimentos mortais, agravados pelas dores corporais e mais ainda pelas dores interiores. Sentia ir definhando, estando abatida realmente a minha humanidade. A penosa e tormentosa agonia não foi semelhante à dos moribundos, que, aturdidos pela gravidade dos males, não sentem tanto as dores corporais. Senti todos os espasmos até expirar, e meu espírito estava sempre preparado. Oh, quão grandes foram, esposa minha, as minhas penas e tormentos! Quantos os espasmos e as dores! Oferecia tudo ao Divino Pai, em desconto das ofensas que recebia e receberia do gênero humano. Suplicava ao Divino Pai, agora que estava para exalar o Espírito, se dignasse recebê-lo em suas mãos, aos quais o recomendei. Sexta palavra. Levantei a voz e disse: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Ao mesmo tempo, lhe entreguei o espírito de todos os meus irmãos como coisa minha. Neste último tormento de minha penosa agonia, chamei o Divino Pai com o nome de meu Pai, a fim de que me olhasse com amor paterno e em minha pessoa olhasse também todos os meus irmãos que lhe recomendei com especial amor, dizendo-lhe: Meu Pai, olhai-me a mim, vosso único e dileto Filho, e em minha pessoa olhai, eu vos suplico, todos os meus irmãos. Olhai-os com amor paterno, em virtude dos tormentos que agora estou sofrendo e dos padecimentos que suportei em todo o tempo de minha vida mortal. Por estes padecimentos vos suplico ter compaixão e receber em vossas mãos o espírito deles, conforme eu agora vou-lo entrego e recomendo. O Pai se mostrou pronto a receber em suas mãos o espírito deles, todas as vezes que lhe o entregassem. Por isso fiz a súplica em alta voz, para ensinar a meus irmãos que devem recomendar e entregar seu espírito nas mãos do Divino Pai, porque ele está sempre pronto a recebê-lo. E isto não devem fazer apenas na hora da morte, mas também em vida, procurando estar sempre com o espírito unido ao Pai,
conforme lhes deixei exemplo. Manifestei-lhes muitas vezes que eu fazia sempre tudo o que era agradável ao Divino Pai, para que sempre façam o que é do gosto do Pai, se querem que ele receba nas próprias mãos o espírito deles. Mas vendo que muitos de meus irmãos, por terem vivido sempre longe do Divino Pai e haverem seguido o mundo, o demônio e a carne, seus capitais inimigos, não seriam recebidos nas mãos do Pai, e sim nas mãos do inimigo infernal, ao qual sempre obedecem. Fiquei, ó quanto amargurado e traspassado de dor, ao ver que uma coisa tão nobre, qual o espírito do homem, a alma racional, devia ser presa dos inimigos infernais e subtraído a Deus, que a criou para tão grande glória sua. Minhas penas cresceram em sumo grau. Assim, no final de minha agonia, sofria dores agudíssimas no meu íntimo e espasmos indizíveis em minha humanidade. Sétima palavra. Neste penoso estado, lancei um olhar a toda a minha vida passada e vi que se havia cumprido exatamente as Escrituras, isto é, tudo o que de mim fora escrito e profetizado. Tinha cumprido fielmente a vontade do Pai, pela qual fora mandado. Havia derramado todo o meu sangue e passado por todos os padecimentos. O meu corpo estava reduzido ao ínfimo grau de vida, exausto e consumido. Tinha já obtido do Pai todas as graças necessárias para a salvação de todos os meus irmãos, e se cumprira a obra da redenção humana, restando-me só expirar e mandar o Espírito sair. Por isso disse: tudo está consumado, convidando com estas palavras a morte a se aproximar e separar alma e corpo. Ao proferir estas palavras, tive vivo desejo de que todos os meus irmãos também as pudessem falar no último momento de vida, isto é, cada um deles tivesse cumprido a vontade do Pai, agindo conforme os obriga o seu estado. Ao ver que muitos agiriam de modo contrário, senti grande amargura. Assim, até o último suspiro de minha vida foi amargurado e doloroso, sem conforto algum. Exortação à esposa. Ouviste, esposa minha, quais foram as palavras por mim proferidas na cruz antes de morrer. Procura ainda nisto imitar-me em todo o tempo da vida. Em primeiro lugar, excusei os inimigos e pedi ao Divino Pai os perdoasse. De modo semelhante, deves agir como esposa fiel, excusar quem te ofende e rezar por eles. Em segundo lugar, prometi o paraíso ao ladrão contrito, o qual confessou ser eu o verdadeiro Filho de Deus, e pediu-me recordar-me dele. Igualmente, deves agir, isto é, imitar o bom ladrão, e com fé e confiança repetir muitas vezes: meu Senhor e Esposo, lembra-te de mim, agora que estais no vosso reino. Deseja e pede também tu seres introduzida na eterna bem-aventurança. Não te envergonhes de confessar-me publicamente, isto é, de agir de modo que quem te vê e ouve julgue seres minha seguidora e esposa fiel. Em terceiro lugar, entreguei a querida mãe a João, dizendo-lhe: eis tua mãe. E antes entreguei João à querida mãe, dizendo-lhe: mulher, eis o teu filho. Assim deves fazer tu, quando tratas com o próximo. Recomenda-lhe frequentemente que minha mãe é também a dele, e procura de teu lado que todos a reconheçam como tal, obsequiando-a, invocando-a e imitando-lhe as virtudes. Vai frequentemente a ela e diz-lhe com amor filial: eis, Santíssima Virgem, a vossa filha. Reconhecei-me como tal, e pede-lhe as graças das quais te vires necessitada.
E quando lhe pedires em favor do próximo, acrescenta: Mãe, Mãe nossa, estes são vossos filhos, por vós recebidos, quando o vosso divino Filho vô-la entregou na pessoa de João. Por isso recordai-vos deles e fazei com que experimentem vosso amor materno. Roga-lhe com instância e filial amor todas as graças que te pedirem e que vires serem necessárias para a eterna salvação deles. Procura assemelhar-te a ela nas virtudes, porque demasiado destou a ver a filha dessemelhante da mãe. Em quarto lugar, achando-me em enorme tribulação, abandonado do Pai, exclamei: Deus meu, por que me abandonastes? E tu aprende nas tribulações, nas derrelições, a recorrer com fé a teu Deus. Não te lamentes com as criaturas, mas de coração amoroso e pacífico, queixa-te diante de teu Deus, porque te deixa abandonada, mostrando o desejo de ser por ele só assistida e ajudada. Tudo dirás com serenidade de espírito, total conformidade ao divino beneplácito e fé, acreditando que teu Deus virá ajudar-te e consolar-te. Jamais te queixes junto das criaturas para receber delas conforto, mas só para teu Deus seja os amorosos e cordiais alimentos, em súplica de que venha consolar-te. Ouviste que jamais me lamentei durante a vida, embora sofresse tanto. Mas só à hora da morte, achando-me em extrema necessidade pelas graves tribulações e tormentosas penas sofridas nos últimos momentos. Assim também deves agir. Não te queixes facilmente nas menores ocasiões e pequeno abandono, mas sofre pacientemente. Em questões graves, fala a teu Deus com dor e a ele te recomenda. Em quinto lugar, achando-me inteiramente febril e sedento, conforme ouviste, disse: Tenho sede. Em atitude suplicante, para que fosse dado algum alívio à minha intensa febre. Também tu, nas necessidades, pede o que te ocorrer, porém com humildade e resignação. E se receberes coisas amargas e desagradáveis aos sentidos, suporta com paciência. Tem também tu grande sede da honra de teu Deus, da salvação de tua alma e de teu próximo, de sofrer muito para te assemelhar mais a mim, teu esposo e mestre. Por isso repete frequentemente: Tenho sede, Senhor, tenho sede. E pede que se extingua tua sede com a execução de quanto pedes. Em sexto lugar, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Assim repete muitas vezes estas palavras na vida, para que as tenhas na mente à hora da morte. E procura sempre estar unida a teu Deus. Executa prontamente as divinas vontades e procura em todas as tuas ações assemelhar-te a mim, fazendo-o com toda a perfeição. Sê perfeita como é perfeito o teu Pai Celeste. Procura em tudo e por tudo agir como filha, para que tu, à hora da morte, em verdade possas chamá-lo Pai e entregar-lhe nas mãos o Espírito puro, como ele te deu. Em sétimo lugar, disse: Tudo está consumado. Assim procede, de modo a poderes dizer: Consumei toda a minha vida em honra e glória de meu Deus.